Estamos aqui no canal Uma Gota no Oceano, no nosso 18º vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o tempo bom e o tempo da verdade. Mas antes vamos orar para nós estarmos em comunhão. Peço que você feche seus olhos se puder. Senhor, nós entramos na Tua presença e Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui. Espírito Santo, fala no nosso coração hoje. Espírito Santo, que as Tuas palavras venham estar fluindo aqui hoje em nome de Jesus e não as nossas palavras. Senhor, que nós venhamos a ser tocados por Ti hoje. Espírito Santo, toca-nos hoje, nós precisamos do Teu toque. Fala aos nossos corações. Tu és bem-vindo neste lugar. Faz o que Tu quiseres aqui, em nome de Jesus, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Tu és santo e poderoso. Nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o tempo bom e o tempo da verdade. Mas antes, eu peço que você abra comigo em Gênesis 11. Nós vamos ler os versículos de 27 em diante. E diz assim a palavra do Senhor. São esses os descendentes de Tera, que foi pai de Abraão, de Naor e de Harã. Harã foi pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã. E levou junto o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Harã, ficaram morando ali, e Tera morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Bom, aqui conta a história de Tera, pai de Abraão. Tera foi um homem que ele tinha um destino, Canaã. Canaã era o destino que provavelmente Deus devia ter colocado no coração dele. Já vi muitos pastores, estudiosos assim, da Bíblia, dizerem que o que Abraão fez de ir até Canaã, como Deus havia mandado, na verdade era uma missão que seu pai deveria ter cumprido, mas que ele não cumpriu porque ele se acomodou, porque ele resolveu ficar vivendo onde ele vivia, né? E não seguiu em diante. Ele foi até o primeiro ponto da viagem e depois ele desistiu e não seguiu até o fim do que Deus tinha para ele. Então Deus vai e chama Abraão. Quero que você leia comigo no próximo capítulo, nos primeiros versículos ali de 1 a 3, para nós lermos o chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão. E diz assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão morar em uma grande nação, e eu os abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para todos. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então, Tera, ele foi um homem que se acomodou, que em vez de seguir até o fim o que Deus tinha para ele resolveu ficar morando numa cidade ali próxima e ficar vivendo ali toda a sua vida. Mas o que Deus nos chama para viver é a plenitude do que Ele tem para nós. É o cumprimento de todo o plano, de exatamente todo o plano que Ele sonhou para nós antes da fundação do mundo. E Abraão, ele foi um homem que quando Deus chamou, ele falou: eu vou, independentemente de qualquer coisa. Deus não falou para ele: olha, vai até tal cidade. Não, Deus falou para ele: vá para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão inicialmente saiu sem um destino exato. Deus apenas falou para ele: sai. E ele obedeceu. Mas o que eu quero ter a sua atenção é para o tempo bom e o tempo da verdade. Porque muitas vezes nós achamos que, porque está tudo bem, é a verdade de Deus para nós. É o que Deus tem para nós naquele momento. Mas nem sempre, quando está tudo bem, é o que Deus realmente tem para nós naquele momento. Deus é um Deus da verdade. O nosso Deus, o nosso Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade. Tem versículos que dizem: o Espírito da verdade que eu deixei convosco. Então, o Espírito Santo, Ele é o Espírito que nos revela a verdade. Nos revela a verdade sobre Jesus, sobre o Pai. Nos revela a verdade sobre todas as coisas. E é o Espírito Santo que está aqui na Terra para nos revelar ao plano de Deus para as nossas vidas.
Eu creio que Deus deve ter revelado para Tera o que era para ele fazer. Era para ele ir até Canaã. Só que ele se acomodou e ficou em uma cidade próxima, mais ou menos próxima. Ele ficou numa cidade. Ele saiu de onde ele estava para Canaã, mas ele não chegou em Canaã. E ele morreu. Então Deus viu em Abraão uma oportunidade de continuar isso. Então Abraão resolveu seguir a verdade que Deus tinha para ele. Coisa que Tera não tinha escolhido. Se Tera tivesse escolhido a verdade de Deus, o que Deus realmente tinha, ele teria seguido viagem e encontrado Canaã. Mas porque ele se acomodou com o tempo bom, com as coisas boas, ele não conseguiu cumprir o que Deus tinha para ele. Sabe, Deus tem coisas boas para você. Não estou dizendo que Deus tem coisas ruins. Mas muitas vezes, o que parece bom aos nossos olhos, não é bom aos olhos de Deus. Não é bom naquele momento. Porque muitas vezes para nós é bom ter um emprego que ganha muito, mas para Deus naquele momento, o que Ele quer para nós? O que é bom para nós nem sempre é o que é bom para Deus. Porque os olhos de Deus, eles não veem agora, eles vêm lá na frente. E a nossa mente é muito pequena para conseguir ver ela na frente. Nós só conseguimos ver o agora. Mas Deus, ele consegue ver aquilo que está além. Aquilo que vai além do que os olhos podem ver. Aquilo que vai além do nosso intelecto, da nossa possibilidade. Então nós temos que confiar em Deus e saber que Ele sabe o que é o melhor. Então a melhor coisa para você seguir na sua vida é a verdade de Deus para você. É a vontade de Deus para você. Mesmo que as pessoas digam, é uma loucura, você não devia fazer isso. Ou as pessoas falam, nossa, mas eu acho que isso não é bem de Deus pra você. Eu acho que você tem que repensar isso aí. Talvez Deus não tenha falado dessa forma. Então as pessoas muitas vezes, elas não vão querer que você siga a verdade de Deus. Porque muitas vezes a verdade de Deus pode ser inconveniente para nós. E pode ser inconveniente para as pessoas que estão ao nosso redor. Tem muitos pais e mães que quando os seus filhos são chamados para missões ou passam em faculdades que são longe de casa, eles falam, eu não quero que você vá. Por quê? Porque o bom para eles é ter um filho próximo. Mas quem sabe a verdade de Deus, seja você estar estudando ou estando em um lugar longe dos seus parentes. Ou quem sabe a vontade de Deus seja que você permaneça com seus pais durante mais um tempo. O que nós temos que buscar é a vontade de Deus para nossas vidas. E a vontade de Deus implica em seguir a verdade dele para nós. Porque a verdade dele para nós é o que realmente faz sentido, é o que realmente vai ser o melhor para as nossas vidas. E foi isso que Abraão buscou e obedeceu. Quando Deus falou para ele, olha, a verdade que eu tenho para você é essa. Sai da tua casa, sai do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Abraão, ele resolveu seguir a vontade de Deus, a verdade de Deus para a vida dele. Ele não resolveu se acomodar ou ficar parado. Ele falou, é isso mesmo, Deus, então eu vou seguir a sua verdade. E hoje Deus nos chama para seguir a verdade dele para nós. Sabe, o que eu vejo muitas vezes são pessoas confusas. Pessoas que não sabem ao certo o que elas devem fazer, ou para onde elas devem ir, ou que rumo elas devem tomar na sua vida. Deus não te chamou para você viver sem rumo. Deus não te chamou para você viver sem uma direção, sem um caminho, sem um norte, sem um ponto a seguir. Deus, ele te chamou para você viver sabendo aquilo que você vai fazer, para você viver com certeza daquilo que você está fazendo. Deus te chamou para viver a verdade dele, a vontade dele. E Deus, ele te dá total segurança, porque pessoas que andam muitas vezes sem segurança é porque elas não sabem onde elas estão e não sabem o pior, não sabem para onde vão. Mas Deus nos chama para saber para onde nós vamos. Deus nos chama para nós termos focos, para nós termos metas, para nós termos níveis, para nós termos lugares exatos onde Ele quer nos levar e para nós estarmos aptos a isso, estar despertados para isso. Deus, ele quer despertar em você a verdade dele para você. A verdade dele para você muitas vezes vai ser diferente da verdade que ele tem para outras pessoas. Muitas vezes Deus, ele tem uma vontade diferente. Muitas vezes não, sempre. Ele vai ter vontade diferente de você para outras pessoas. Então nada que Deus te fale possa se aplicar para outra pessoa às vezes. Muitas vezes eu falo para você, olha, vai fazer tal coisa. Mas é para você fazer, não é para outra pessoa fazer. Porque ele dá habilidade para cada um. Sabe, uma vez teve um pregador na minha igreja, que ele vai sempre que dá, né, porque ele mora nos Estados Unidos, mas ele é pai espiritual do meu pastor. E ele falou que quando os filhos dele eram pequenos, ele já estava pregando muito, ele viajava muito. E mesmo assim ele criou todos os filhos dele, junto com a esposa. E ele falou que isso era a graça de Deus, era o que Deus tinha pra ele, era a graça que Deus dava pra ele, ser pai, ser marido e pregar em muitos lugares e viajar muito. Foi a graça que Deus tinha pra ele. Mas que isso não significava que todos os irmãos da igreja deviam fazer isso, que todos os irmãos da igreja deviam vir viajando e pregando. Isso não era algo generalizado. A verdade de Deus, a vontade de Deus é específica para cada um de nós.
E Deus, Ele quer te revelar. Deus não quer que você ande sem rumo. Deus não quer que você ande por aí sem saber o que você vai fazer. Mas Deus quer que você ande com uma direção certa, de onde você está e aonde Ele quer te levar. Sabe, uma vez me fizeram uma pergunta e eu nunca me esqueci. Uma vez me falaram que um cristão maduro, ele sempre sabe aquilo que vai acontecer na sua vida pelos próximos 5 ou 10 anos. E aí essa pessoa me perguntou, você sabe o que vai acontecer na sua vida pelos próximos 5, 10 anos? Porque um crente maduro, ele tem foco, ele tem metas. Um crente maduro está sempre em comunicação com o Pai. E por estar sempre em comunicação com o Pai, ele sabe aquilo que vai acontecer mesmo no futuro distante. Por exemplo, se você anda perto de Deus e você tem, sei lá, você é adolescente, tem uns 15 anos, você anda perto de Deus e busca Deus, Deus vai começar a te revelar o seu futuro. Deus vai começar a te revelar, olha, você vai entrar em tal faculdade. Olha, você vai fazer tal coisa, você vai trabalhar não sei aonde. Ele começa a te dar norte, ele começa a te dar planos, ele começa a te mostrar o que ele tem para sua vida. Então, procure estar perto de Deus para Ele te mostrar o que Ele tem para você, para Ele mostrar a verdade dele para você. Para que você não viva apenas o tempo bom. Eu conheço pessoas que elas vivem apenas o tempo bom, apenas o que tá bom, tá bom assim, tá bom desse jeito, eu vou levando, vou empurrando com a barriga porque tá bom. Mas Deus não quer apenas que você viva o tempo bom, Ele quer que você viva a verdade. E eu não estou dizendo que a verdade é ruim. Pelo contrário, a verdade é uma coisa boa, a verdade de Deus é bom para nós. Mas nem sempre o tempo bom é o suficiente. Porque quando nós vivemos a verdade vai ter tempos bons e vai ter tempos ruins. A verdade não implica em se acomodar. A verdade, ela vai dizer, olha, é isso e é isso. Sabe, quando nós vivemos na verdade de Deus para as nossas vidas, nós não vamos conseguir nos acomodar. Nós vamos sempre estar em movimento. Nós vamos sempre estar crescendo. Vamos sempre estar conseguindo metas e mais metas com Deus. Deus quer te fazer uma pessoa que tenha rumo, que tenha direção. Em direção a Cristo. Em direção a Cristo. Como diz aquela passagem, eu corro em direção a Cristo, que é minha corrida da fé e tal, que é o prêmio, em busca do prêmio. Então, corra em direção a Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa meta. Deus quer te revelar o plano que Ele tem pra você. Ele está ansioso para te revelar o plano que Ele tem pra tua vida. Sabe? E eu fui pesquisando sobre verdade e tem um versículo que todo mundo conhece, que fala em João 8,32, que fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus falou isso. Quando você conhece a verdade que Deus tem pra você, você é liberto. Sabe, muitas pessoas, elas tinham suas vidas, tinham seus rumos, elas viviam de forma que elas achavam que era certo. Mas quando elas conheceram a Deus, Deus revelou para elas a verdade. E elas foram libertas, não só no fato de aceitar Jesus, mas elas foram libertas no fato de conseguir entender aquilo que elas deviam fazer. Muitas pessoas, quando elas encontram Jesus, elas até mudam de profissão, mudam de cidade, ou mudam de casa, jogam coisas fora e acrescentam outras. Por quê? Porque Jesus, Ele nos mostra a verdade. Deus, Ele quer te libertar, mas para te libertar, Ele precisa contar para você a verdade. Ele precisa dizer os planos que Ele tem para você na verdade, na realidade. E para isso, você tem que estar disposto a ouvir a verdade, seja ela qual for. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que elas vivem anos e anos na mentira. Anos e anos na confusão, uma confusão atrás da outra, uma mentira atrás da outra. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver na verdade. Para quando nós deitarmos nossa cabeça no travesseiro, nós pensarmos, olha, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Porque nós estamos cumprindo a vontade de Deus, até o nosso sono é diferente. E Deus quer trazer isso para sua vida. Deus quer trazer a verdade dele, a vontade dele para você ser livre. Porque quando nós sabemos a verdade de Deus para nós somos libertos de toda mentira que o diabo lançou sobre nós. E é isso que Ele quer fazer você. Ele quer fazer você uma pessoa livre. Livre para seguir a verdade dele. Livre para seguir a vontade dele. E tem um outro versículo que me chamou muita atenção quando eu estava pesquisando sobre a verdade, que fala em João 14:17. E ele fala que o Espírito da verdade nos revelaria toda a verdade sobre o Pai e sobre Jesus.
Então quando Jesus mesmo disse isso, ele disse que quando ele fosse para o céu, ele deixaria conosco o Espírito da verdade. Então eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo vive dentro de você. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Você pode consultar ao Espírito Santo, ele vai te dizer toda a verdade a respeito do Pai, a respeito de Jesus, a respeito de você, a respeito das pessoas ao seu redor. Porque quantas vezes eu estava em uma situação difícil, eu falava, Espírito Santo, me revela a verdade. E ele vinha e revelava a verdade sobre aquela situação. O Espírito Santo, ele está muito entusiasmado, muito desejando, assim, desejando mesmo te revelar a verdade. Ele quer revelar a verdade para você sobre todas as coisas, sobre todas as situações, para que o inimigo não tenha chances de te enganar, não tenha chances de te ludibriar, de iludir. E ele quer mesmo te revelar a verdade. Então, se você tem o Espírito da verdade dentro de você, o que eu considero isso uma boa notícia, você tem que buscar nele. Falar, Espírito Santo, me revela a verdade sobre o Pai. Me revela a verdade sobre Jesus. Me revela a sua verdade para a minha vida, a sua vontade para a minha vida. Eu estou acomodado, Espírito Santo, me revela. Peça isso ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para revelar a vontade dele para a sua vida, a verdade dele. Sabe, muitas pessoas falam, a verdade nem sempre é boa, a verdade dói, a verdade... Sabe, as pessoas falam muita coisa sobre a verdade. E a mentira é muito mais fácil viver nela. É muito mais fácil você viver anos e anos mentindo e fingindo que está tudo bem. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver a plena verdade daquilo que Ele tem para você e para sua vida. Ele quer te revelar a verdade sobre todas as coisas. Um outro versículo que me chamou muita atenção foi a 3ª carta de João, os versículos de 1 a 3, eu acho. Que ele fala, que João fala assim, olha, eu fiquei muito feliz de saber que vocês andam na verdade. Que vocês andam seguindo a verdade do Evangelho. Sabe, que você venha ser uma dessas pessoas que siga a verdade do Evangelho. Assim como João disse, eu me alegro em dizer para vocês que vocês seguem a verdade do Evangelho. Deus quer fazer com que você siga a verdade integralmente. Porque, sabe, muitas vezes a mentira, ela é atrativa. Muitas vezes viver só com o tempo bom, só com aquilo que é satisfatório, é atrativo. Parece que é mais fácil. Mas nós temos que escolher aquilo que agrada ao coração de Deus, sendo fácil, sendo difícil, sendo bom, sendo ruim. Porque no tempo certo Ele vai nos recompensar por isso. No tempo certo Ele vai nos presentear, porque nós seguimos a verdade. E mais do que isso, João ele fala que eles andavam na verdade. E quando você anda na verdade, é passo a passo, é dia a dia, é hora a hora, é tempo a tempo, sabe? É uma coisa contínua. Você vai andando, é um passo atrás do outro, é um passo atrás do outro, andando na verdade, vivendo na verdade. E é isso que o Espírito Santo quer te mostrar. Ele quer que você viva na verdade. Ele quer que você ande diretamente na verdade dele para sua vida. Eu quero te encorajar hoje a você dobrar o seu joelho, orar e falar, Deus, me revela a tua verdade para mim. Me revela o que tu tens pra mim. Me revela a verdade sobre todas as coisas. Eu quero te conhecer. Eu quero saber sobre a verdade que tu tens pra mim, pra eu me preparar, pra eu agir e andar em direção à tua verdade pra minha vida. E quando Jesus fez a sua última oração antes de subir para os céus, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, santifique-os na tua verdade, porque a tua lei, a tua palavra é a verdade. Jesus ele orou pedindo ao Pai, a última oração, geralmente as últimas palavras que uma pessoa fala antes de morrer são muito importantes. E na sua última oração Jesus pediu ao Pai, olha Pai, que eles andem na tua verdade, que eles andem na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Você tem na Bíblia, você tem nas suas mãos, na Bíblia, aqui ó, você tem a verdade. A Bíblia, em todos os livros, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, tem a verdade de Deus para sua vida, para sua família, para os seus negócios, para tudo que você possa imaginar. A Bíblia é um livro que trata sobre todos os assuntos possíveis. E Deus ele tem a verdade dele na sua palavra. Assim como ele pode falar com você através de sonhos, através de uma voz audível, ele também pode falar com você através da palavra dele. De qualquer forma, ele quer te revelar a verdade. A verdade sobre todas as coisas. E ele te chama hoje para você decidir se você quer viver apenas o tempo bom ou se você quer viver a verdade. Se
se você quer ver apenas um dia atrás do outro, ou se você quer viver a plena verdade dele para você, a plena vontade. Eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração hoje. Mas antes de encerrar, quero lembrar para você duas pessoas. Primeiro, Esther. Esther, ela foi uma mulher que ela estava num tempo bom. Ela casou e virou rainha. Naquela época, a rainha era uma coisa boa. Por mais que ela não quisesse de imediato casar com o rei, né? Passou por um processo e tudo. Ela foi escolhida por Deus para estar sendo rainha. Com todo mundo aos seus pés, com toda a riqueza. O reino da Pérsia era um reino muito grande, era um reino estrondoroso da época, gigante, assim. E ela foi escolhida para ser rainha. E ela podia achar que essa era a vontade de Deus para ela. Deus me escolheu para ser rainha, só para ficar aqui comendo e vivendo e servindo o rei. Sabe, ela podia achar que a vontade de Deus para ela era só uma coisa boa, era só um tempo bom de descanso. Mas quando os amalequitas começaram a lutar contra Israel, começaram a querer oprimir o povo de Deus, Mordecai foi falar com ela. Mordecai era o tio dela. E quando Mordecai falou, ele revelou a verdade de Deus para a vida dela. Ele falou que Deus tinha colocado ela ali para ela libertar o povo dela, e que se ela não libertasse, ela também não escaparia da destruição. Naquele momento, eu creio que Esther teve aquele choque de descobrir que a verdade de Deus para ela era diferente do tempo bom, simplesmente. Porque devia ser muito bom ser uma rainha com súditos, com todo ouro e prata, toda a comida, toda a fartura. Mas não era apenas isso que Deus tinha para ela. Deus também tinha para ela a verdade. E a verdade era a vontade de Deus se cumprindo na vida dela. E o plano de Deus era que ela salvasse o povo através da autoridade dela. Toda autoridade é constituída por Deus, diz na palavra dele em Romanos. Então, se toda autoridade é constituída por Deus, e Deus te constituiu como uma autoridade, não é simplesmente para você ser uma autoridade, mas é para você executar a vontade de Deus na terra. É para você executar a justiça de Deus na terra. E foi isso que Esther fez. Esther escolheu viver a verdade de Deus e arriscar a sua própria vida, entrando na presença do rei sem ser chamada. Porque naquela época as pessoas podiam morrer sem fosse chamada pelo rei. Mas ela escolheu enfrentar todos os desafios para viver a verdade de Deus. E Deus te chama também para enfrentar todos os desafios para viver a verdade dele nessa terra. Uma pessoa que tentou fugir da verdade dele, que era a segunda pessoa que eu queria te lembrar, foi Jonas. Jonas foi um homem que Deus falou para ele: olha, a verdade que eu tenho para você é essa, vai lá e prega para Nínive, para essa cidade se converter, senão eu vou destruir. E aí Jonas nem pensou, ele fugiu. Ele nem pensou em nada e fugiu. Fugiu do que Deus tinha para ele. Não fuja do que Deus tem para você. Não fuja da responsabilidade, não fuja da verdade. Pelo contrário, encare a verdade, encare a realidade, encare aquilo que Deus tem pra você. Independentemente se pra você parecer ruim ou bom, porque pra ele naquele momento pareceu ruim falar de Deus pra aquela cidade. Mas mesmo tendo fugido, Deus não deixou que ele se perdesse. Mesmo tendo fugido, Deus tocou nele. E ele ficou, eu creio que nos 3 dias que ele ficou dentro da barriga do peixe, ele deve ter conversado muito com Deus. Deve ter repensado muitas atitudes dele, deve ter, tido uma grande transformação na vida dele. Porque quando ele saiu do peixe, ele já foi jogado em Nínive, na praia de Nínive. E ali ele ganhou aquela cidade e ele resolveu enfrentar a verdade de Deus para ele parar de fugir. Então que você não fuja mais, que você pare de fugir. Deus está te convidando hoje para parar de fugir e encarar a realidade, encarar o plano que ele tem para você. Sabe, que Deus tem te falado para você fazer algo, pare de dar desculpas, pare de fugir, encara. E Deus vai te honrar por isso, Deus vai te honrar pela tua obediência. Eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração hoje. E eu peço que você feche seus olhos para nós estarmos orando em comunhão, para que essa palavra prospere em nossos corações. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos compartilhando essa palavra. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que o Senhor está nos ajudando a viver a tua verdade para nossas vidas.
Espírito Santo, que nós não venhamos apenas a viver o tempo bom, apenas a viver na fartura, apenas a viver naquilo que nós achamos que é bom para nós, mas que nós venhamos a viver aquilo que o Senhor acha que é bom para nós, a tua verdade, a tua vontade. Espírito Santo, nos revela, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas, nos revela a tua vontade para nós. Senhor, que nós venhamos a encarar e a não fugir daquilo que tu tens, daquilo que nós realmente devemos fazer para ti. Espírito Santo, abra o nosso entendimento para nós vivermos na tua verdade, porque a tua verdade nos santifica, a tua verdade nos liberta, a tua verdade nos transforma. E nós escolhemos hoje viver na tua verdade, em nome de Jesus. Que essa palavra prospere em nossos corações e que nós venhamos a realmente te obedecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Santo seja o teu nome, Senhor. Amém. Agradeço pela sua participação nesse vídeo, que Deus venha estar abençoando a sua vida e que você venha viver a verdade de Deus para você.